bem folgado. Na hora de apertar esses 3 parafusos aqui, dou aquela outra dica, fechar mais ou menos 1 milímetro. Esse parafuso aqui, essa regulagem, cambagem, é aqui. Subiu 2 centímetros. Estava com... Acabou aquela barulheira. Quem gostou da revisão e das dicas, aquele like para dar uma força. Está aí o Civicão do Marcelo pela 3ª vez na Jotec, 3º encaixe. Então ele esteve aqui o ano passado, a primeira vez, que seria uma verificação na suspensão. Aí ele pediu para ver o câmbio, que estava dando um pequeno tranco, né? Trocamos coxins e tal, mas foi verificado que o problema era no câmbio mesmo. Falou do arrefecimento que estava na água, trocamos, né? Fizemos a limpeza, colocamos aditivo, vazou na bomba, até aquele BO danado. Aí teve que trocar a bomba, vazamento no cárter, foi dado um reaperto, o vazamento piorou. Aí ele voltou no começo do ano, fizemos a troca da junta do cárter e nesse serviço eu verifiquei um detalhe, foi o semi-eixo, esse semi-eixo que estava meio para fora. Aí eu falei, olha, parece que trocaram tulipa e trizeta e colocaram de medida errada, tá vedando, eu vi lá, não estava vazando, né? Então esse carro tinha muita coisa errada. A primeira vez que ele veio aqui, tá, o nível do fluido do câmbio estava acima. Eu tirei o semi-eixo, vazou tudo, aquela meleca, né? Porque esse carro foi o seguinte, esse aqui é um exemplo que não dá para confiar em vendedor. Ele comprou na confiança, o cara falou para ele, ó, fiz tudo nesse carro, não precisa fazer nada. Fiz o motor completo, foi trocado virabrequim, não sei o que. Então ele comprou na confiança, acreditando que o carro realmente tinha feito tudo, não tinha nada para fazer. Pelo contrário, tudo que o cara fez foi mal feito, né? Teve que refazer, inclusive até o motor, ele estava com 1040 e o Marcelo pediu para colocar o 1030. Não ficou legal, começou a piscar a luz do óleo. Mas beleza. Aí ele voltou pro 1040, né? Ele tá de boa, o motor tá liso, não bate nada, mas não tá 100%. O que aconteceu? Ele foi fazer uma viagem com esse carro e desengrenou. O semi-eixo desengrenou. Aí ele ligou para mim e falou, ó, quando é assim, o carro não vai andar, perde tração, não tem jeito. Aí ele chamou o guincho, trouxe e ele acabou comprando um semi-eixo. Foi uma das sugestões que eu dei, ó, para você comprar na medida certa, não tem problema de comprar, vir com medida errada e tal. Compra um semi-eixo completo, né, que ele já vai vir na medida e não vai dar mais esse BO. Mas só que foi o seguinte, ele trocou o semi-eixo, aí foi onde o câmbio começou apresentou o problema completo mesmo. Já era o problema no câmbio, né? Então foi onde teve que achamos que poderia ser apenas solenoide, mas aí ele chamou um especialista, o cara testou, falou, ó, o problema é interno do câmbio, vai ter que retirar, até para ver que o cara deu um tratinho aí, pintou, né? Então teve que retirar o câmbio, trocar o reparo e tal, beleza. Então uma das coisas que o cara fez, que vendeu para ele, falou que tinha feito, foi a suspensão traseira. Então ele já tinha essa reclamação desde a primeira vez, que esse carro, ele falou que está muito baixo, e coloca peso ali atrás, ele começa a arrastar a traseira. Então, tive aqui um caso último aí, recente do Renato, que ele trocou as molas e o carro rebaixou, né? Então eu falei, ó, deve ser a mesma coisa, que ele pediu para ver os amortecedores, deve ser amortecedor fraco. Falei, vamos ver, vamos retirar, né, verificar, mas pode ser que colocaram molas mais fracas ou menores. De repente foi colocado mola esportiva. Mas, olha o detalhe que eu já peguei. O pneu está errado. O pneu correto seria 65. Cadê a medida do pneu? Aqui, ó. Esse tá 55. Então o cara tá querendo baixar o carro mesmo, né? Só aí talvez seria 1 centímetro mais baixo, não tenho certeza. Mas só que esse carro, pessoal, comparando aí com o do Renato, ele tá de mais ou menos 4 centímetros mais baixo.
3 a 4, eu teria que aumentar pelo menos, subir ele pelo menos 3 centímetros. 3 a 4 centímetros. Então um deles seria os pneus, né? Subir, colocar o pneu na medida certa. E a questão das molas. Então eu vou desmontar porque ele tem a questão também das buchas traseiras, que estão todas estouradas, né? Então vamos trocar o embuchamento, retirar a mola, amortecedor e conferir aí as medidas. Então, conjunto amortecedor e mola é o seguinte: já tinha visto a bucha do amortecedor aqui, já está deformada. É um Monroe, né? E está bem fraco, fracão de tudo, ó, sem ação nenhuma. Então isso aqui tem que substituir. Mola, comparando aí com a mola que retirei aí do Civic do Renato, ela tá melhor ainda. Mas a original dá em torno de 27,5. Ela dá 26,5, 1 centímetro abaixo. E a do Renato tava pior. Essa aqui dá 25,5, né? Só que os amortecedores da do Renato era o caiaba com bastante ação. Então, para ficar 100%, teria que trocar a mola, voltar uma original, 1 centímetro, né? Amortecedor e pneu, para conseguir subir aos 3, 4 centímetros aí. Então, outro detalhe que está fazendo a suspensão traseira arriar são as buchas estouradas. Então, aqui foi visto, ó, que as buchas, ó, bem folgada. E aqui já foi trocado, segundo o cara que vendeu para ele. E fizeram aqui um método de desmontagem que é diferente. Aqui que eu faço? Eu retiro o cubo, né? Que é bem simples, inclusive, só que eu vi que a porca nunca foi retirada. Tava aí original de fábrica. Porque assim eu consigo retirar aqui, ó, o freio completo das sapatas, não mexe em nada. Tem que soltar o flexível. Agora fica fácil aqui trabalhar. Só que para retirar isso aqui, tem uma questão aqui. Existe uma regulagem aqui da cambagem. Eu vou tentar voltar na mesma posição, mas aí pode ser que saia fora. Marcelo pagou o carro acima da tabela. E o cara passou, não, fiz tudo. Fiz suspensão traseira. Eu não sei que tudo é esse pro cara. Essa gravata aqui, ó, já era. Então foi trocado 2 buchinhas aí apenas. As inferiores aqui da manga, tudo original ainda. Olha o estado. Então talvez o mecânico enganou ele, né? Mas dava pra ver que tinha folga, né? Batia tudo, carro, suspensão arriada. Então eu coloquei aqui da R-Flex, que é até mais prático instalar essa aqui da R-Flex. E aqui foi trocado o quê? Foi trocado essa aqui da manga superior, recente. E aqui a inferior desse braço. Só que foi colocado aqui uma bucha muito mole, bem frágil. Ela não tá estourada não, é parecia, viu? Olha o peso dessa bucha, muito porcaria. Então eu coloquei a reforçada aqui da R-Flex. Agora sim vai segurar o peso aí. Trabalhar no chão tem as suas limitações. Então na hora de retirar esse braço, eu tava quase para desistir. Por quê? Não saía. Aqui o suporte, ó, tá tudo amassado, porque esse carro tava baixo, andou batendo aí e fechou. Mas aí, como era uma bucha mole que tava aí, deu umas forçadas, saiu. Aí depois abri aqui com uma alavanca, né, para colocar a bucha nova. Então a R-Flex, dá pra ver, ó, realmente essa bucha aqui, a R-Flex, ela é bem reforçada, tá? Depois tive que passar cocinete na rosca, o macho lá, porque eu montei aqui e não ia, parafuso não ia, não adianta forçar. Aí foi de boa, deu aperto, não espanou. E aqui, ó, na hora de montar o braço, tem que deixar alinhado aqui com o facão, né? Tem que alinhar aqui certinho, que isso aqui influencia na cambagem. Então é isso aí, colocar a manga, trocar a gravata e partir pro lado esquerdo. O amortecedor dianteiro do G7 não é muito barato. É mais ou menos 50% a mais do G6. Agora os traseiros já tem um preço bem em conta. Caiaba, metade do valor aí de um COFAP do G6. Mas olha o tamanho do amortecedor. Pequeno, né? Vou ver o tamanho do carro, a impressão que está subdimensionado. Mas beleza, vamos instalar
encapar as molas e ver como é que fica. Tá aí, lado direito, tudo montado no seu devido lugar. Falta só acertar os bancos e o forro do porta-mala. E aqui eu vou ter que dar uma pausada aqui por falta de peças. O que aconteceu, pessoal? Então essa suspensão, como eu já disse, foram apenas 2 vezes que eu troquei essas buchas aqui da manga inferior. Essa superior aqui já troquei diversas, porque é a bucha que mais dá BO, é essa superior. Aí depois vem a gravata, a do tirante inferior lá embaixo. Essas 3 aí são as mais frágeis. Essa aqui, ó, eu troquei uma vez só. Essa aqui seria a do facão. É uma bucha chata de trocar, que ela é bipartida. Eu troquei apenas uma vez. Então é uma bucha difícil, muito difícil. Então isso aqui, por que eu troquei pouco? Porque é só depois do 200k, 250 ou mais. Tá certo que tem carros que depende da situação que utiliza, buraqueira, às vezes o cara altera, muda mola, amortecedor, muda pneu, pode ser que afeta mais, dura menos. Mas são buchas que duram muito. Então essas eram originais e é a primeira vez que eu uso da R-Flex. Eu já troquei, eu já tirei fora. Antigamente para trocar essa bucha superior, eu retirava a manga fora, pessoal. Nossa, sem noção, isso aqui eu troco hoje no local. Sem noção não, sem recurso. Para trocar no local você tem que ter um dispositivo, tem que ter a pneumática, né, todos esses detalhes aí. Então o que acontece? A R-Flex é a primeira vez. Porque essa bucha, se eu não me engano, agora eu acho que é essa aqui. A original, a parte externa é borracha. Ela não é que nem essa aqui da R-Flex é só o miolo que é de borracha. Né? Então observação aqui. Na hora de colocar, ela tem a aba, né? Então ela entra daqui para dentro. Não encostar a aba. Deixa mais ou menos 1 milímetro. Não sei se a R-Flex pensou nisso, né? Por quê? Na hora de encaixar, eu tive que... Ela pegava aqui. Eu tive que esmerilhar dos dois lados. Agora deixando um pouquinho para fora, ela encaixa de boa e facilita na hora de retirar. Por quê? Porque eu precisei retirar. Consegui, pessoal, montar essas buchas invertidas. Dei um vacilo. Eu considero uma burrice mesmo. Eu peguei as buchas e medi comprimento, diâmetro externo, as duas iguais, né? E não fiz uma observação básica aqui, que, né, dá pra ver aqui tranquilamente. E aí eu falei, vou ver, tem diferença, né? Uma acho que é 55, a outra 56. Numeração, aí eu usei o desenho, olhei o esquema lá, tá 55 aqui, 56 ali, mas eu acho que eu olhei errado e montei, tá? Só que essa aqui, ó, ela é 14,5, que o parafuso é 14 e o furo aqui é 12,5, que o furo é 12. Ou o parafuso aqui é 10 e o parafuso aqui é 12. Porque assim, sei que um é maior do que o outro. Não reparei isso, pessoal, não reparei. Erro grotesco. Na hora de eu encaixar o parafuso aqui, que é aquele traseiro que tem um movimento, quem disse que entrava? Aí que eu vi a cagada. Tive que retirar aquela trabalheira, né? Aí você tem que tirar a aba, porque tem que empurrar ela entra e sai no mesmo sentido, não tem como empurrar de volta. Então aquela trabalheira eu só tinha um jogo aí, pedi novas peças, demora 3 dias para entregar. Então infelizmente... Marcelo, que me desculpa aí o vacilo, que prejuízo maior foi meu, né? E questão de tempo, peça, mas aquele negócio é errando e aprendendo. Tá aí o Civicão do Marcelo, ficou alguns dias parado aí aguardando peças. As peças chegam hoje. No dia que o Marcelo deixou o carro, ele comentou de um pequeno vazamento. Ele até comentou da bomba da direção, mas eu já identifiquei. Então quem conhece esse famoso retentorzinho aqui. Então esse motor, eu troquei a junta do kart aí há pouco mais de um mês. Então eu falei, vou verificar. De repente é a junta que tá vazando, mas não, pessoal. A junta tá tudo seco. Está com protetor ainda. Né? Não escorreu nenhuma gota, nada. Então o vazamento agora foi pouca coisa, que eu só manobrei ele, que eu tinha enxugado. Mas tá claro aí, ó. E o vazamento é pequeno não, ele dá um escorrido grande.
Isso aí é o retentor do trambulador. Então aí na montagem do câmbio, algum vacilo aí nesse retentorzinho aí, que ele é bem chato mesmo, né? É bem chatinho trocar. Então ele tá vazando. Então vamos resolver isso aí e na sequência desmontar a traseira esquerda. Então tá aí, ó, danadinho, vazando. Aqui parece que ele tá um pouco para fora, mas não era para ser a causa não, pouquinha coisa. E também aqui, filmando tá difícil mostrar, alguma coisa esquisita aqui, ó. Será que isso aqui não é machucado do retentor antigo não? Já aconteceu isso. O cara voltou, o retentor que tava machucado, o retentor velho. E não sei não, hein? Olha, aqui eu tô para dizer que aquele retentorzinho Sabó, que é da CG, que é da Honda, ele é melhor, que ele é mais estreito, ele entra mais para dentro. E eu comprei, tá para chegar aí. Então, na hora de apertar esses 3 parafusos aqui do tirante inferior, tem que estar alinhado, né? Alinhado com o facão. E é uma chave especial. Isso aqui é uma chave estriada. Procura aí como chave estriada a suspensão do G7 aí do Civic, que é fácil localizar. Tive que passar o macho lá também, hein? Abri, passei o macho, beleza, encaixou. Então aqui é aquela outra dica, deixar mais ou menos 1 milímetro a aba, né, espaço para facilitar a retirada. E também aqui encaixou certinho. É com a mão só eu não vou conseguir, né? Mas aqui tá, aqui entrou, já coloquei, sem precisar esmerilhar, coisa desse tipo. Então é isso aí, vamos finalizar. Um trampinho meio puxado, hein, pesado. Esse lado teve que trocar a bucha superior da manga também, bucha gravata, instalar ela sempre favorecendo a inclinação do braço. Então tem todos esses detalhes aí. Olha, deu trabalho retirar esse cubo. Normalmente sai fácil, solta a porca, né, sai de boa. Isso aqui não, teve que usar o extrator. Agora lubrifica na hora de montar, beleza. Então, pessoal, como eu já disse, eu retirei essa manga poucas vezes. E no início eu não sabia que existia uma regulagem, tá? Então, existe uma regulagem aqui. Eu achava que tinha a ver com cambagem, mas não é. Esse parafuso aqui, essa regulagem, é convergência e divergência. É para abrir ou fechar a roda. Cambagem é aqui, entre o facão e o tirante inferior. Então aqui normalmente deixo paralelo, né? Mas se tiver necessidade de mexer na cambagem, tem que soltar esses 3 parafusos e mexer o facão. Agora esse parafuso, ele traz a manga para fora, faz esse movimento, alterando aí a convergência, divergência. Então, ó, tá vendo? Tá indo para dentro, ó. Agora eu continuo aqui, ó, vem para fora. Eu vou deixar centralizado, que aqui na hora que eu fui desmontar, eu acabei não marcando a posição. Então eu vou deixar ali, ó, tá centralizado. Tem 2 iscos para cá, 2 para lá. Mesma coisa eu fiz desse lado, né? Deixei centralizado. Mas aí o correto é verificar na máquina, né? Como que tá aí o alinhamento. Ficou sem o retentor um dia pro outro, ó. Escorreu aí, fez aquela meleca. Então foi colocado o retentor da Sabó, que ele é mais estreito. Aí fica aí, ó, perfeito. Tem instalado vários, né, e vedou 100%. 210 mil. Agora sim, se o Marcelo for vender esse carro, ele pode falar: eu fiz tudo nesse carro. Porque ele fez realmente quase tudo. Quanto à suspensão, a altura do carro subiu 2 centímetros. Estava com 65, agora foi para 67. Tem aquela questão dos pneus, das molas que não são originais, mas para ficar legal mesmo, deveria subir mais uns 2 centímetros. Apesar que agora ele está nivelado, está na mesma altura, né? Então tinha aquela questão que colocava a mínima de peso lá, tipo aí 100 quilos
já arriava totalmente. Então o Marcelo vai fazer o teste agora, né, e ver como é que ficou. Existe duas opções. Uma seria colocar molas, aquelas molas reforçadas, né, para carro com kit gás, ou calços. Existe no mercado aí calços para levantar a suspensão. Eu não sou muito a favor de adaptações, que tem calços que tem que trocar parafuso, aquela gambiarra. Mas teve um cliente que indicou uns calços que ele utilizou, falou que o dele ficou muito bom, e pelo que eu vi lá, tranquilo está lá. Então eu passei para o Marcelo aí, então se ele tiver interesse em suspender mais, então ele providencia aí os calços ou as novas molas. Mas uma coisa é certa, acabou aquela barulheira da suspensão traseira. Esse carro estava ruidoso, estava horrível. O Marcelo vai até estranhar. Ele vai até estranhar quando pegar esse carro. De quebra ainda resolvi ainda ruído do tampão traseiro, alto-falante que o pessoal troca e deixa solto, né? Mas agora, ó, ficou zerado. Porque a frente já estava beleza. Uma das coisas que o cara fez aqui, que ele não precisou mexer, foi na suspensão dianteira. Pelo menos isso. Então, no geral, o carro está bem confortável. Foi trocado aqui o fluido, que estava bem contaminado. E a parte do motor e câmbio aqui, sem vazamentos. Então, até agora aí, fiz um teste e tal, tudo sequinho, tudo beleza. Então, agora, resolvido os vazamentos, esperar os próximos, né? Que uma hora ou outra aparece um vazamentinho. Olha, ele chegou aqui e vi que o reservatório tava bem baixo o nível, foi mais de meio litro. Então eu vou falar para ele ficar atento aí. Não sei o que está acontecendo, não sei se foi lá na manutenção que fizeram aí que baixou o nível. Carro é assim, não quer dizer que você fez a manutenção, fiz manutenção, revisão geral, agora não precisa fazer mais nada. Sempre atento ao nível do óleo e ao nível do aditivo, isso aí não pode esquecer. O motorzinho tá redondo, o câmbio tá funcionando bem. Tava muito baixo, o cara apertou demais a alavanca do freio de mão. Então dei uma aliviada ali, e na sapata tava ok. Só que muito baixo demais, agora tá na altura ideal, que seria de 4 a 5 dentes. Então tá aí o maquinão do Marcelo. Agora ele só curtir aí. Ok, pessoal, então é isso aí. Quem gostou da revisão e das dicas, aquele like para dar uma força. E até o próximo Rondinha. Falou, pessoal.